Estamos começando o programa Intercampus. Eu sou Ana Flávia Pereira e você pode acompanhar nossa programação pela frequência 870M, pela internet no site radio.ufg.br ou ainda pelo aplicativo Minha UFG. A turma de Teoria Social e Educação 2 do curso de Ciências Sociais da UFG está convidando a comunidade universitária para uma aula aberta com a indígena Letícia Craô sobre educação da etnia Craô, modos e práticas. Os índios da etnia Craô habitam áreas dos estados do Maranhão, Piauí e Tocantins e somente há pouco mais de 2 séculos entraram em contato com a civilização ocidental. A atividade sobre modos e prática dos Craôs será realizada no dia 28 de junho, esta sexta-feira, às 10 horas da manhã, no Centro de Aulas Aroeira, na Sala 208, que fica no Campus Samambaia da UFG. Ouça o Intercampus também pela internet no site da Rádio Universitária ou pelo aplicativo Minha UFG. Hoje é quinta-feira, dia da nossa parceria com o Instituto Federal de Goiás. A jornalista Maiara Jordana, quem conversa com a gente hoje, traz as novidades da instituição. Olá, Maiara, tudo bem? O que você nos conta hoje? Bom dia, Ana Flávia. Bom dia a todos que acompanham a Rádio Universitária da UFG. E vamos com informações do Instituto Federal de Goiás. O campus Goiânia do IFG está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado que visa a contratação de professores substitutos. Na seleção, são oferecidas 9 vagas ao todo. As vagas ofertadas são para professores nas áreas de Ciência da Computação e Desenvolvimento de Sistemas, 1 vaga, Engenharia Civil, Recursos Hídricos e Infraestrutura, 1 vaga, Engenharia de Transportes e Engenharia de Tráfego, 2 vagas, Física, 3 vagas, História, 1 vaga e Turismo e Hospitalidade, 1 vaga. É sempre bom saber de vagas que estão abertas, né, Maiara? E como é que a pessoa pode fazer para participar dessa seleção? Sim, Ana Flávia, muitas pessoas precisam trabalhar, principalmente professores, né? Então, os professores interessados nas vagas para docentes substitutos aqui no campus Goiânia devem se inscrever exclusivamente pela página de concursos do IFG no site do Instituto Federal de Goiás até às 11 horas do dia 4 de julho. Para efetivar a inscrição, o candidato deverá efetuar o pagamento da taxa do processo seletivo no valor de R$ 40 até o dia 5 de julho. O processo seletivo simplificado será realizado em 2 etapas, análise de títulos e prova de desempenho didático. Os salários dos professores substitutos no IFG variam entre R$ 2.236 para graduados, podendo chegar até R$ 5.742 para professores com doutorado, por jornada de trabalho que varia de 20 ou 40 horas por semana. Mais informações sobre a seleção de professores substitutos no campus Goiânia do IFG estão disponíveis no site www.ifg.edu.br/Goiânia. E o Instituto Federal de Goiás está com inscrições abertas até o dia 6 de julho para o curso de especialização em matemática, que é ministrado no campus Goiânia do IFG. E, Maiara, esse curso vai oferecer quantas vagas? Ana Flávia, no processo seletivo são ofertadas 30 vagas ao todo, sendo 20% dessas vagas reservadas aos servidores do próprio Instituto, ou seja, 6 vagas para servidores aqui do IFG. Os interessados no curso, na especialização, podem se inscrever exclusivamente pelo site do Instituto no endereço www.ifg.edu.br. A especialização em matemática é destinada aos portadores de diplomas em licenciatura ou bacharelado em matemática ou em áreas afins. A especialização é gratuita e não há cobrança de mensalidade. O curso é oferecido na modalidade presencial, com carga horária de 390 horas. A duração é de 3 semestres e as aulas são ministradas no turno vespertino no campus Goiânia do IFG. Para o ingresso na especialização em matemática, o candidato passará por uma seleção composta por análise da documentação e homologação da inscrição e prova escrita. Muita coisa acontecendo aí no IFG, né? E hoje ainda tem Quinta Justa, Maiara? Tem sim. Quinta-feira é dia do projeto Quinta Justa aqui no Campus Goiânia, que sempre nas quintas-feiras tem uma programação cultural gratuita e aberta à comunidade no Teatro do IFG. A atração de hoje é o Grupo da Casa, a Banda Sinfônica Nilo Peçanha do IFG. Ela é formada por alunos do curso Técnico em Instrumento Musical do Campus Goiânia. A Banda Sinfônica Nilo Peçanha fará apresentação gratuita hoje à noite às 19 horas no Teatro do IFG. Sob a regência do professor de música e maestro Marshall Gaioso, os alunos irão interpretar composições como Sinfonia do Novo Mundo, 3 corais para banda sinfônica, Ouro Negro, entre outras obras musicais. O concerto de hoje à noite marca o encerramento do primeiro semestre letivo de 2019 no campus Goiânia do IFG.
já que no próximo mês de julho começam as férias aqui na unidade. A entrada no concerto da Banda Sinfônica Nilo Peçanha é gratuita e aberta à comunidade. O Teatro do Campus Goiânia, do IFG, fica aqui na Rua 75, número 46, Centro, ao lado do Parque Mutirama. E essas foram as notícias de hoje do Instituto Federal de Goiás. Confira também outras informações no site do IFG. Muito obrigada, Ana Flávia, até a próxima quinta-feira com mais informações. Com certeza, Mayara, muito obrigada a você e até semana que vem. Até semana que vem. O Intercampus faz um pequeno intervalo e volta já. O Intercampus volta já. Chorinho é com a Universitária. Aprecie a beleza, a energia e a vibração da mais autêntica música brasileira. No Flauta e Bandolim. Flauta e Bandolim, um programa imperdível para os apreciadores do choro. Toda quinta-feira, às 9h. Chorinho é com a Universitária. Jornal da 6. Independência e credibilidade desde 1980, de segunda a sexta, a partir das 18h. Não perca! Na Universitária tem Sintonia do Samba. Todos os sábados ao meio-dia, aqui na Universitária, a rádio da UFG. Nas noites da sexta-feira, a Universitária é a rádio da Seresta em Goiás. Universitária em Seresta. Todas as sextas, 9h, sob o comando de João Sobreira Rocha. Voltamos a apresentar Intercampus. Começou na última segunda-feira o período de inscrições ao Exame Nacional para a Certificação de Competências de Jovens e Adultos para residentes no exterior, o ENSEJ Exterior. O prazo vai até o dia 5 de julho. As provas são destinadas a jovens e adultos que buscam certificação do ensino fundamental ou médio por não terem tido a oportunidade de concluir os estudos na idade adequada. As provas serão aplicadas em 18 cidades de 12 países. A seleção é composta por 4 provas objetivas, cada uma com 30 questões de múltipla escolha e uma redação. Para mais informações, basta acessar o site ensejanacional.inep.gov.br. E agora nós vamos a uma entrevista sobre o Cursinho Federal de Goiás. É que nos dias 5 e 6 de julho, esse Cursinho Federal de Goiás, que é um projeto de extensão do Instituto de Química da Universidade Federal de Goiás, irá receber inscrições para a formação de novas turmas no segundo semestre deste ano. Voltado principalmente a estudantes de escolas públicas que desejam ingressar em uma instituição pública de ensino superior, o cursinho oferece 150 vagas. Para nos contar mais sobre esse projeto, nós convidamos a sua coordenadora geral, a estudante do curso de Ciências Sociais da UFG, Valéria Cristina Ferreira de Almeida. Olá, Valéria, obrigada por aceitar nosso convite. Olá, muito obrigada. Boa tarde a todos. Então, Valéria, quem é que pode aí se tornar aluno do Cursinho Federal de Goiás? Alunos que estejam cursando o último ano do ensino médio, né, e que tenham feito a inscrição do Enem de 2019. No caso, para participar agora no segundo semestre, tem que ter feito inscrição no Enem 2019. Sim, é obrigatório comprovar a inscrição no seletivo do Enem. E são oferecidas aí 150 vagas, né? Haverá seleção para os inscritos? Perdão, não entendi. A ligação está um pouco ruim, Valéria. A gente vai tentar refazer a ligação com você, Valéria, para ver se fica um pouco melhor o áudio, tá? Enquanto isso, vamos a uma outra informação aqui no Intercampus. A Comissão de Educação da Câmara Federal aprovou a criação aí de um fundo de expansão da educação infantil. Os recursos provenientes de acordo de leniência serão utilizados para a compra de terrenos, construção e conclusão de creches. Vamos ouvir a reportagem.
A Comissão de Educação da Câmara aprovou proposta que estabelece o Fundo de Expansão da Educação Infantil. Pela proposta, os recursos provenientes de acordo de leniência serão utilizados para a compra de terrenos, construção e conclusão de creches. O texto prioriza a conclusão de creches já iniciadas, projetos que atendam crianças do Bolsa Família, creches em área rural e nos municípios que não tenham cumprido a meta 1 do PNE, que é ter 50% das crianças com até 3 anos em creches e 100% das crianças de 4 a 5 anos na escola. Para essa priorização, será levado em conta o levantamento do IBGE sobre a população dos municípios dividida por idade. O autor da proposta, deputado Edilvan Alencar, do PDT do Ceará, explicou que existe uma relação direta entre os anos de escolaridade e a renda da pessoa quando adulta, e por isso a educação infantil tem que ser priorizada. Todos os estudos mostram que país que investe em educação infantil, você consegue aí sucesso nas demais etapas da escolaridade. Né? Uma fase fundamental na vida, que é essa educação infantil, e o Brasil, ele só atende 30% das crianças. O deputado lembrou que atualmente existem 2,6 bilhões de reais nos cofres públicos que foram pagos pelo acordo de leniência da Petrobras e que já poderiam ser utilizados para ampliação da rede de creches. A proposta que cria o Fundo de Expansão da Educação Infantil ainda vai ser analisada pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra. Então, a gente vai retomar agora a ligação com a Valéria, ela que é coordenadora do Cursinho Federal de Goiás, um projeto de extensão aí da Universidade Federal de Goiás, que prepara alunos para participarem do Enem. Valéria, a gente estava conversando, a ligação estava muito ruim, né? Agora você me ouve melhor? Agora escuto bem, sim. Eu estava te perguntando, né, se vai haver seleção aí para os inscritos, né? Porque são 150 vagas. Costuma ter muita procura aí pelo cursinho? Sim, a demanda é bastante grande, né? Inclusive, esse ano nós tivemos que ampliar as vagas no início do ano e devido à grande procura, nós tivemos que ampliar novamente no meio do ano. O total são 150 vagas para esse semestre agora. E aí, então, se o número de inscritos for maior do que 150, vai ter uma seleção. Como é que é feita essa seleção? Isso. Bom, primeiro o candidato ele deve comparecer no Centro de Aulas da Veterinária e Zootecnia, no campus 2 da UFG, com identidade, comprovante de endereço e caneta preta. Vai fazer uma redação, mas ela não tem caráter eliminatório. Após isso, vai fazer um questionário socioeconômico com vistas à sua entrada ou não. Depois da etapa do processo de inscrição, e vai ter o processo de seleção, né, que vai ser feito internamente. Nós vamos analisar tudo que o candidato fez no decorrer desse processo. E aí sim, nós vamos lançar a primeira chamada dos convocados para estar fazendo a matrícula. Tem prioridade, então, o candidato de menor poder aquisitivo, que tenha mais dificuldades financeiras, Valéria? Sim, eles têm prioridade, mas nada impede que outros façam a sua inscrição. Uhum. O cursinho, né, Valéria, cobra alguma taxa aí durante o semestre? Bom, no meio do semestre vai ser cobrado uma única taxa de R$150, mais uma resma. Somente isso ele vai estudar até o Enem. E como é que são as aulas? Onde é que elas acontecem? Quem são os professores? Bom, as aulas elas acontecem no Centro de Aulas da Veterinária, né, no mesmo local das inscrições e da matrícula. São alunos de graduação, a maioria de mestrado, doutorado e pós. As aulas são das 19 horas às 22, de segunda a sexta-feira, sábado das 8 da manhã às 18h30. E vale ressaltar também que feriados e domingos há possíveis provas e simulados. E vocês têm um acompanhamento, né? Porque o cursinho ele não começou esse ano, né? Ele já tem aí algum tempo. Vocês acompanham, por exemplo, o desempenho dos alunos que participam do cursinho? Depois, como é que é o desempenho deles no Enem? Se eles conseguem aprovação em universidades públicas? Sim, nós fazemos todo o acompanhamento, né? Mediante a provas, a simulados. Nós acompanhamos também o período de inscrição dos alunos já matriculados no projeto, no Enem, no SISU. Nós fazemos o acompanhamento até a última chamada da UFG, dando todo o atendimento e suporte necessário para realizar a matrícula, em busca de um curso, né? Ainda às vezes está em dúvida em relação ao curso, nós damos todo esse apoio.
Os resultados, eles são mensurados a partir do aluno que é aprovado e nos comunica, e também, uma vez que nós pedimos o formulário de inscrição do candidato, do Enem, nós fazemos também um acompanhamento pelo número de inscrição. E consegue muita aprovação, Valéria? Sim, ano passado foi em torno de 60 aprovados só na Universidade Federal de Goiás. Que bom, que bom. E como é que surgiu essa iniciativa, Valéria, de fazer um cursinho para atender os alunos aí do ensino médio que desejam entrar na universidade pública? Bom, eu como aluna de escola pública sempre tive uma vontade muito grande e uma necessidade de um projeto desse cunho social. Né? Uma vez que eu vim de escola pública, sei de toda a dificuldade que o aluno enfrenta e do déficit que a escola proporciona. Então, desde o meu primeiro ano de graduação, me veio a ideia também de ter participado de um projeto mais ou menos desse cunho social. Surgiu a necessidade e a iniciativa de montar um projeto. Que bom, que interessante. Então, vamos relembrar, Valéria Cristina, como é que as pessoas interessadas aí podem se inscrever, quando, né? Como é que elas fazem? Bom, os interessados deverão comparecer entre os dias 5 e 6 de julho, no Centro de Aulas da Veterinária e Zootecnia, munidos de caneta preta, identidade, comprovante de endereço, né? Das 8 às 11 e ao meio-dia às 18 horas. No dia 6, nós vamos estender 1 hora. Então, ao invés de terminar às 18 horas, o período de inscrição vai terminar às 19. A primeira chamada para os convocados sairá no dia 8, no site oficial da UFG, e também no nosso Instagram, que é Cursinho Federal. A segunda chamada, a data para a matrícula da primeira chamada acontecerá no dia 10 e 11 também de julho. E aí as aulas já começam em agosto? Isso. As aulas mesmo das 19 às 22 horas vai começar em agosto. Porém, no período das férias, nós vamos estar proporcionando aulões e intensivão para esses alunos. Que legal. Tá certo, a gente quer continuar acompanhando, Valéria, e qualquer novidade conta pra gente. Muito obrigada por sua entrevista aqui ao programa Intercampus. Tá bom, muito obrigada. Tá bom, muito obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde. Essa foi a participação de Valéria Cristina Ferreira de Almeida, coordenadora do Cursinho Federal de Goiás, estudante de Ciências Sociais da UFG. O Intercampus faz um pequeno intervalo e volta já. O Intercampus volta já. Encontre, conheça e aprecie os grandes nomes da música dos povos latinos. Música Latina, o mundo da música dos povos latinos. Toda sexta às 8 da noite. Mais um programa com a marca de qualidade da Rádio Universitária, a emissora da diversidade cultural e da qualidade musical. Estamos apresentando Intercampus. E agora nós vamos à participação semanal aqui no Intercampus do reitor da Universidade Federal de Goiás, o professor Edivar Madureira Brasil. Olá, professor Edivar, obrigada por falar com a gente mais uma vez. Olá, Ana Flávia, olá, ouvintes do programa Intercampus da Rádio Universitária. Sempre uma satisfação conversar com vocês. Então, professor, aí nos últimos dias, né, nós vimos o presidente Jair Bolsonaro nomear 3 reitores para universidades federais, sem respeitar aí a consulta realizada internamente nessas instituições. E um dos casos, né, a pessoa escolhida nem fazia parte aí da lista tríplice encaminhada pela instituição ao governo federal. Isso é grave, né, não, professor? É bastante grave, né, e isso é um ataque direto à autonomia das universidades, né, e em que pese que a nomeação do segundo ou terceiro da lista existe a prerrogativa legal para isso, mas isso é visto com muita estranheza por nós. E no outro caso, que foi uma pessoa fora da lista, a condição de nomeação foi de pro tempore, não foi uma nomeação definitiva. Mas mesmo assim, o processo
devidamente instruído nas 3 universidades, ele conta com o respaldo do Conselho Universitário, que é a instância máxima da universidade, e que a gente espera e sempre a gente defende que esse rito seja respeitado. Então, com muita apreensão que a gente vê se inaugurar, né, o retorno de uma prática, né? No passado já tivemos situações semelhantes a essa, mas a gente vê com muita apreensão essa prática de uma interferência direta no que é resolvido e acordado e decidido por um colegiado que deve ser respeitado. Professor, e outras 3 instituições aí federais, né, de ensino superior estão aguardando aí nomeações de seus dirigentes pelo governo federal. Então, eu tenho 2 questões para que a gente possa tratar aqui. A primeira delas é a mudança aí no perfil, né, essa possível mudança no perfil dos reitores das instituições federais de ensino superior pode ter impactos aí na condução do conjunto de projetos dessas instituições? E a outra questão seria, qual que é o prejuízo de perder essa autonomia dentro da universidade, professor? É claro que nós teremos, a partir de uma certa altura, uma nova correlação de forças dentro da própria Andifes, né? Porque nós teremos lá pessoas que estão fazendo parte sem o devido respaldo da comunidade universitária. Né? E isso é extremamente grave, né? Porque a universidade, o princípio da autonomia universitária é o autogoverno, é a universidade, a partir do arcabouço legal macro, criar sua própria legislação e seus marcos internos, né? E isso fragiliza muito as universidades, inclusive na sua autonomia no que diz respeito a enfrentamentos que são necessários. Agora mesmo nós estamos, né, por intermédio da OAB, fazendo um questionamento de decisões e de medidas do governo, né? Até quando nós teremos reitores com autonomia e legitimidade para fazer esses enfrentamentos, né? É claro que a gente não pode esquecer que, no caso das universidades, a lei tem essa fragilidade, né? Não há ilegalidade em nomear o 2º ou 3º da lista, não há ilegalidade. Mas por 16 anos, nós não tivemos nenhuma nomeação diferente dessa. A lista foi respeitada durante 16 anos, né? Durante 4 governos consecutivos, a lista foi respeitada. E isso tem impacto, sim, né? Porque, primeiro, um ambiente interno que fica difícil do dirigente administrar. Mas muito, muito mais grave é a nossa relação com os demais órgãos, com os governos, com a sociedade, que um desrespeito às instituições flagrante. Até porque, né, professor, nas universidades públicas, nas instituições públicas de ensino superior, há uma movimentação toda que pode ser muito diferente da situação governamental que está posta, né? Exato, e assim, a universidade é um lugar onde a gente se habituou a conviver com o contraditório, né? A gente faz parte da essência da universidade as opiniões diferentes, né? As opiniões divergentes. E a gente olha hoje, eu conheço bem os reitores das universidades, nós temos no conjunto de reitores hoje, reitores de um perfil ideológico muito mais alinhado com o atual governo, sem ter sido necessário lançar mão de qualquer artifício para nomeação. Pessoas que disputaram, apresentaram suas propostas, convenceram a sua comunidade, venceram a consulta, venceram a eleição do conselho e estão hoje à frente de suas universidades de forma muito natural. E são vários os exemplos que a gente tem de pessoas com esse perfil, de pessoas extremamente técnicas, ou seja, mais neutras do ponto de vista ideológico, e tem também pessoas de outras concepções de mundo, né? E isso é a riqueza da universidade e o momento da universidade, né? Não há
nenhuma dificuldade da universidade conviver com essas diferenças, mas o que a gente discorda é de não se respeitar a autonomia universitária acima de tudo. Professor, mas agora falando de boa notícia, falando da Universidade Federal de Goiás, que está comemorando aí um salto, né, num ranking internacional aí que mede qualidade de instituições de ensino superior, não é isso? Assim, a nossa trajetória, na Flávia, é uma trajetória exitosa, sem dúvida nenhuma, né? E é claro que isso vem de uma construção de muitos anos, isso não acontece de ontem para hoje, não é de um ano para outro que os números da universidade permitem esse salto. Esse salto vem de um acúmulo, né, que vem desde quando a universidade começou a investir pesadamente na qualificação dos seus professores, ainda nos anos 90, e isso foi criando corpo e sendo fortalecido também com grandes políticas de governo que permitiram a expansão. E hoje a gente tem uma universidade madura, né, e eu costumo dizer, voando, em pleno voo, e a gente percebe com todas essas medidas que querem tirar o combustível desse avião que está em pleno voo, né, e esse avião não tem como se sustentar. A minha analogia, ou a minha metáfora em relação ao corte é exatamente essa, né? Nós estamos com uma equipe, né, assim, hoje de pesquisadores e de laboratórios extremamente qualificados, com uma infraestrutura de pesquisa muito boa, infraestrutura de extensão muito boa, de cultura extraordinária, né? Só a gente vê os últimos eventos que a gente tem realizado na universidade. Uma universidade cada dia mais presente na rua. Fizemos recentemente uma ação no Parque Flamboyant, que foi um sucesso. Estamos concorrendo a vários editais e trazendo recursos para as universidades, e mesmo com aquele acordo durante a votação do PLN 4, onde se acordou que 1 bilhão de reais voltaria para a educação, mais especificamente para as universidades, até agora a gente não tem retorno disso. E estamos todos preocupados como será o segundo semestre, né? A gente sabe que a gente começa o segundo semestre, mas não sabe até quando a gente tem combustível para manter esse avião voando. Era até sobre isso que eu queria continuar conversando, professor, mas como o programa chegou ao fim, a gente deixa esse assunto para a semana que vem, pode ser? Ok, conversamos sim, Ana Flávia. Muito obrigada, professor Edivar. Obrigado a você. Por sua participação mais uma vez aqui no programa Intercampus. Com essa informação, então, a gente encerra o Intercampus de hoje. Os trabalhos técnicos foram do George Barbosa. Obrigada pela audiência e até amanhã.